A entrevista de hoje tem como oferecimento ClimaCode, um novo aplicativo no mercado. Você já tem aplicativo para comida, para carro, mas a ClimaCode lançou um aplicativo para o seu ar-condicionado. Qualquer defeito, manutenção e até mesmo instalação, só baixar o aplicativo ClimaCode. Sejam bem-vindos ao Na Real. O assunto de hoje é sério. Fala sobre dor, luta e morte. A morte de uma jovem que foi assassinada em junho, dia 10 de junho de 2010. Hoje, completando 11 anos da morte da jovem Elisa Samúdio, assassinada pelo goleiro Bruno do Flamengo. Mãe do Bruninho, a minha entrevistada é a senhora Sônia Moura, mãe da Elisa Samúdio, que vai contar toda a sua dor e a sua luta por justiça até hoje. Vem comigo conhecer os bastidores dessa história macabra e desse crime que chocou o Brasil. Sônia de Fátima Silva Moura, mãe da Elisa Samúdio. Seja bem-vinda ao Na Real. Boa tarde, tudo bem? Está Obrigada preparada? pelo convite. Eu acho que eu estou. É um Mas assunto obrigado pelo delicado. convite, né? Eu tenho que agradecer você por estar dando a oportunidade de estar dando voz à minha filha. Estamos aqui para abraçar a senhora, o Bruninho, essa dor que é... Eu não tenho palavra para poder... Só quem sabe, só quem sofre é quem sabe. Minha primeira pergunta, Sônia, é... O Bruno, o goleiro Bruno, ele diz que ele não é o mandante do crime, não se sente culpado pela morte da Elisa e que não tem e não deve perdão a ninguém, que dorme com a consciência tranquila. O que a senhora tem a dizer sobre isso? O meu pensamento a respeito do Bruno sempre foi um só. Eu tenho certeza que ele foi o mandante. Agora, quanto à consciência dele, de ter consciência tranquila e conseguir dormir, isso já não posso questionar a isso. Mas eu acredito que uma pessoa sem um sociopata, um psicopata, ele consegue dormir. Ele é o tipo de pessoa que não tem amor ao próximo, ao próximo. O que acontece? Amor dele é por ele, para a pessoa dele mesmo. Então, eu acredito que é bem possível que ele não sinta remorso, mas nada como o tempo, né, que o tempo coloca as coisas tudo no seu devido lugar, nada como o tempo. Dona Sônia, o que aconteceu exatamente no dia 10 de junho de 2011? Pelo que está dentro do processo, Macarrão sai do sítio, sai o Macarrão, a Elisa, Bruninho, e na época o menor, que é o Jorge, primo do Bruno. Eles vão até Vespasiano Martins, eu não me lembro o nome da cidade, onde o Bola tinha uma casa. É onde a Elisa é assassinada, nesse dia. A Elisa, ao contrário, depois do depoimento que o Macarrão conta, que ele levou a Elisa para determinado lugar e deixou e não soube o destino final que o Bola deu para ela, é mentira. Ele presenciou o crime, ele estava presente, isso está no depoimento, o Jorge conta com detalhes. O Bruninho presenciou a morte da mãe dele, para você ter uma ideia. Com 3 meses de vida. Naquele dia, ele estava completando 4 meses de vida. No dia 10 de junho. Ele estava completando 4 meses de vida. No dia, porque ele foi levado para ser executado junto com a mãe. Mas como não recebeu o pagamento total, o executor da minha filha disse que fazia ela, não fazia ele. Como que a senhora enxerga a relação do Macarrão, essa adoração que o Macarrão tem pelo goleiro Bruno, e a senhora acredita que hoje eles não têm realmente mais contato?
Olha, pelo que eu tenho visto pela mídia, eu acredito que o elo de amizade, de cumplicidade que eles tinham se quebrou, né? Porque quando houve o crime da Elisa, e se de repente na cabeça do Bruno ele já tinha um plano B, né? Que se fosse descoberto alguma coisa, o Macarrão assumiria, né? E o Macarrão não assumiu. O que a senhora acha que levou o Bruno a cometer esse crime? Não foi Foi, só. foi o Não simples foi. fato de não ter que pagar pensão para o filho? O que de Não, não. fato realmente fez com que ele cometesse esse ato tão monstruoso com a sua filha? Dentro do processo, o doutor Henri Vasconcelos, o promotor, ele trouxe para dentro do processo com o Bruno. Tem depoimento, ele era garoto propaganda do traficante NEM, né? E que ele tinha, sim, ligação com o tráfico de droga e com caça-níquel. Então, a Elisa, com certeza, a Elisa não foi simplesmente uma noite que ela ficou grávida, não foi nessa orgia que ele expôs para a sociedade, que a minha filha foi. Tem dentro do processo, tem gravação dele com ela, falando de uma noitada de amor que eles tiveram à beira de uma praia, que eles estavam em algum lugar, à luz do lar, aquela coisa toda na varanda de algum lugar, né? Então, a Elisa engravidou do Bruno depois de 4 meses de convivência. Não foi numa orgia que nem ele expôs. A Elisa sabia muita coisa sobre o Bruno. A tremenda covardia que eles fizeram. Não foi um crime passional, um crime normal, porque foi um crime que foi arquitetado minuciosamente, com os mínimos detalhes. Era para tudo ter saído certo na cabeça dela, para ter saído certo. A Elisa conheceu o Bruno como? Olha, eu não tenho ciência como ela conheceu. Eu sei pela mídia que parece que foi numa festa que eles se conheceram. A senhora Ela acha que não a era de morte falar. da Elisa, a morte da sua filha, foi uma queima de arquivo? Foi. Tenho certeza disso. Por quê? Porque ele sabia que a Elisa não ia se calar. Ela queria que ele assumisse o filho. E ele estava com raiva dela por ela tá falando que ela iria na mídia, ia falar a verdade, porque ele estava com um contrato fora do país e ela estava com um processo. Processo não, ela tinha aberto, ela tinha 5 boletins de ocorrência contra ele. Estava aí para nascer um processo da Maria da Penha, e isso tudo ia complicar a contratação dele no de fora. Ele era um homem agressivo? Elisa sofreu algum tipo de agressão física? Sim, sim, sim. Ele Isso batia também na sua filha? Ele andou dando uns tapas nela, sim. Isso tem depoimento, tem até em vídeo, inclusive tem numa reportagem numa entrevista com a Sônia Abrão que ela fez, tem isso, né? Tem a ex dele, a mãe das filhas dele, a Daiane, conta que os dois se saíam na mão, sabe? Os dois realmente brigavam e saíam nos tapas. E como é que está a situação dele hoje? Ele foi absolvido do crime? Como que tá o processo? Ele paga pensão, não paga pensão? Ele já pagou pensão há algum tempo ou deixou de pagar? Ele tá em cumprimento da pena, né? Ele está em semiaberto. Quer dizer, semiaberto que não é um semiaberto, porque o semiaberto você teria, eu acredito, na minha concepção, né? Eu não sou jurista nem Ele nada. teria que dormir na cadeia. Teria que dormir na cadeia, mas ele não dorme. Ele dorme na confortável casa dele, né? Quanto à pensão, ele não paga, nunca pagou. Pensão ele não paga. Tem uma execução de alimentos que, inclusive, o Bruno agora em julho, né, o mês que vem, vai fazer 2 anos que ele está em liberdade, mas a justiça não consegue encontrar ele para fazer a a intimação, oficiar ele, a intimação de alimentos. Para você ter uma ideia, há uns 4 anos atrás, uns 4 anos mais ou menos atrás,
O Bruno estando preso, o oficial de justiça demorou 8 meses para citar ele. Você sabe qual foi a alegação quando a minha advogada ligou, perguntando por que o Bruno até então não tinha sido oficiado, né? Porque cada 3 meses ela faz a execução dos alimentos, né? Mesmo ele estando preso. Diz que ele não estava encontrando ele. Eu falei, mas como? Eu falei, como não está encontrando se ele está preso? Porque sabemos que a única coisa que, de fato, dá cadeia no país, né, que essa justiça é tão lenta, mas a gente sabe que pensão alimentícia é a única coisa que realmente dá cadeia. E ele até hoje não pagou nada pro filho. Não, dá cadeia para pobre, né? Para os menos favorecidos, daí da cadeia. Ele atualmente está morando na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, sim. Cabo Frio. Cabo Frio. É um condomínio de luxo? É um condomínio de lixo. Que país é esse? É um condomínio de alto padrão. Nesse tempo todo, ele tentou em algum momento procurar o filho, tentou fazer contato, se aproximar do filho? Nunca teve contato nenhum, nem através de advogado, nem dele pessoalmente. E como o Bruninho ele tem conhecimento de toda a história? Hoje ele está com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Ele tem conhecimento, ele sabe de tudo que aconteceu? Ele sabe de algumas coisas, tipo, a forma como a mãe dele foi morta, isso ele não sabe, né? Mas que o pai tentou contra a vida, que ele é o responsável pela morte da mãe dele, que ele, inclusive, foi deixado com 3 meses, que a polícia estava desesperado, fazendo varredura para tudo quanto é canto, busca para tudo quanto é canto, para encontrar o filho dela. Ele foi largado numa comunidade, num barraco numa comunidade. Meu Deus do céu. Né? E eu falo assim, e o Bruninho, ele tem traumas que ele traz com ele dos fatos que aconteceram. A senhora conversa com ele sobre a mãe dele? Muito. Ele pergunta às vezes para mim as cores que ela gostava, né? Ele pergunta pelo pai, dona Sônia? Ele perguntou na época que ele tinha uns 6 para 7 anos, porque até então só falava da mãe, né? Ele queria saber quem que era o pai, e foi quando eu comecei a falar da história, mostrar quem era o pai dele, mas ele veio ter mais consciente de quem era o pai, que o pai dele era ídolo de torcida, de coisa, acredito que em menos de 2 anos. Como que é a relação dele na escola? Ou teve algum momento que as pessoas apontaram ele como filho do goleiro Bruno, que matou a mãe? Aconteceu alguma situação assim constrangedora nesse caso? Com o Bruninho, no caso? Teve uma vez na escola que chegou o menino e falou assim, você é filho do goleiro Bruno. E qual foi a reação dele? Ele virou e falou assim, sou. Virou e saiu. Não respondeu mais nada. E para ele é indiferente isso, sabe? Daqui para frente, porque ele está entrando na fase de adolescente, os hormônios estão mudando, né? E eu percebi que ele não gosta de falar, que nem esses dias o menino chegou na escola para ele, né? Um coleguinha, falou assim, você chama... só vejo a dona Sônia, vó, menino da mesma idade dele que joga na equipe. Vó. Mas, e você chama ela de mãe Soninha, sempre a gente vê. E a sua mãe, cadê? Ele virou para o menino e falou assim, meu pai matou minha mãe. E saiu. O menino ficou assim, sabe, chocado. Dona Sônia, a Elisa foi assassinada, ela morreu, ela tinha exatamente quantos anos na época? Ela tinha acabado de completar 25 anos. Ela completou, o Bruninho nasceu dia 10 de fevereiro de 2010. A Elisa, dia 22 de fevereiro, completou 25. E no dia 10 de junho, ela foi assassinada. Ela foi assassinada. Ela foi brutalmente assassinada. Né? Covardemente, brutalmente assassinada, e deram um fim no corpo dela. Né? Que as pessoas falam sobre a história deles terem dado o corpo para os cachorros.
A senhora não teve o direito de enterrar a sua filha. A senhora teme pela sua vida? A senhora teme pela vida do seu neto? Eu temo sim. Eu temo mais pela vida dele que pela minha, sabe? Porque ele é o centro de todo esse furacão que aconteceu. A senhora sofreu algum tipo de ameaça no passado ou sofre algum tipo de ameaça hoje? No passado eu sofri. E eu lembro que umas 2 vezes eu recebi assim uma ligação do mesmo número. Que eu olhava, o mesmo número assim aparecia, 00000, um monte de zero no meu telefone. E eu recebi ameaças. Lá no passado eu recebi. Tanto Que que tipo de chegou ameaças? que era para me retirar do processo, que era mais fácil eu me conformar com que eu já estava com neto, era para mim me conformar com a situação, sabe, que era para me deixar as coisas correrem solta, livres, né? Em relação aos condenados, porque a gente sabe que o Bruno fez isso tudo sozinho. O que a senhora... Inclusive, tem até uma namorada dele também que está envolvida no crime também, né? Que é a Fernanda Castro. A Fernanda, a Daiane, tem uma outra pessoa que estava envolvida, mas essa não conseguiram encontrar quem era, né? Que até achavam no depoimento do menor, achava que era a Daiane. Ele fala de uma morena de cabelos longos, pernuda, pernas fartas, bunda, não sei o que. Ele descreve a mulher assim, né? Mas só que essa mulher não foi encontrada. A Fernanda Castro, ela foi namorada do Bruno e foi condenada a 3 anos de prisão. Não, ela foi acho que a 5, se não me engano também. Só que 5 aquela anos. coisa, ela foi há 5 anos. Só que daí ela ficou em liberdade, né? Porque essa pena você não cumpre ela preso, né? Você tem algumas restrições na sua vida, mas você não vai para a cadeia. Eles deram a entender na época que a Elisa, no caso, era garota de programa, né? Era amante do Bruno. O que não justifica, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que não justifica. Como que a senhora lida com esse tipo de comentário da sua filha? Na época eu fiquei muito revoltada, mas hoje eu A sua lido filha bem. era garota de programa? Que eu saiba, não. Né? Mas se fosse, cada um faz com o seu corpo o que quer, o que bem entende. Nada justifica. Quanto a Elisa ser amante, bem, aí já é um ponto a se ver, porque ela era amante de quem? Ela era amante porque o Bruno era casado ainda no papel com a Daiane, ou ela era amante da amante, né? Porque o Bruno tinha, essa atual esposa dele, a Ingrid, ela tem um relacionamento com o Bruno desde 2008. E quando a Elisa aparece grávida, tem nos depoimentos, não é eu falando, tem nos depoimentos, inclusive o Bruno falou, que muitas vezes ele estava no restaurante jantando com a Ingrid, do nada, assim, a Elisa aparecia. E ela aparecia e se fazia presente. Ela queria que eles vissem ela. E a Ingrid tinha muita raiva disso. Porque você pode ver que tanto a Daiane como a Fernanda ajudaram a proteção do Bruno. Quem me garante que essa morena, essa mulher que esteve presente no motel não é a Ingrid? Porque ela sumiu. E do nada ela reapareceu como sendo noiva dele. Ué, mas peraí. Gente, o cara não era casado? E como é que ele era casado e tinha uma noiva? E as mulheres dele, que ele tinha relacionamento, tipo a Daiane, a Fernanda e a Ingrid, cada uma delas sabia do envolvimento dele com essas mulheres. Você via dentro do fórum que elas se conversavam, que elas se falavam, que se cumprimentavam com uma amiga de muito tempo. E elas protegeram o Bruno, sim. Ela,
teve proteção dos primos, proteção de amigo. A senhora acha que o Bruno, ele é um bandido, ele é uma pessoa cruel, é uma pessoa do mal, mas a senhora acredita que pode ter um grau de psicopatia, de sociopatia também nele? Eu acredito que ele é frio e eu acredito que ele é mau. Ele tem, sim, um grau de sociopata ou psicopata. Ele tem, sim. Ele tem. É aquele que ele não aceita, ele não lida, ele não com o não. A partir do momento que você falar um não para ele, é uma coisa muito frustrante para ele não consegue. E a senhora hoje está trabalhando? Não, eu não trabalho. Eu vivo desde que o Bruninho veio para a minha vida, eu simplesmente vivo em função dele. Naquela época, voltando àquela época, teve um momento que a senhora sentou com a sua filha e aconselhou a sua filha a se afastar dele, sair fora da relação? Eu não, olha, uma coisa que eu nunca fiz foi mentir. E em relação a isso, eu nunca menti. Né? Porque eu não sabia da relação do Bruno, eu não sabia nem da gravidez da minha filha. Eu sempre falei isso. Né? Porque uma mentira, ela não se sustenta por muito tempo. Né? Então, eu nunca menti em relação a isso. Né? Então, eu não sabia. Eu fui saber da existência do meu neto de tudo, numa pancada só, do assassinato da minha filha e que eu era avó. Dona Sônia, diante dessa tragédia horrível que aconteceu com a sua filha, eu imagino a sua dor de mãe, eu imagino que seu coração até hoje sangra e pede justiça. A senhora pretende um dia contar a real história, com detalhes de tudo que aconteceu com a Elisa para o Bruninho, seu neto? Isso é uma coisa inevitável, é a história da vida dele. Por isso eu tenho o processo todinho na íntegra, depoimento de todos eles desde o começo. Né? Tem tudinho guardado, todo o processo. Né? Então, se um dia ele tiver... porque a mídia conta algumas coisas, mas o que está dentro do processo tem muita coisa que a mídia nunca trouxe à tona. Né? Então, o dia que ele tiver dúvida, qualquer dúvida, ele vai ter lá um processo, acho que de mais ou menos umas 10 mil páginas para ele ler. Eu não quero ver ele sofrendo. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero ver sempre o que eu consigo hoje ver nos olhos dele, que é a alegria, o amor. Né? Eu aconchego dele, me dizendo que ele me ama, me beijando, me abraçando. E eu não quero que ele perca isso. A essência que ele tem hoje, sabe? E para isso ele é acompanhado com uma psicóloga. Eu sempre vou estar do lado dele para tudo, mas que nem eu já falei, não vou passar a mão na cabeça se cometer algum tipo de erro. Ele vai arcar com isso, entendeu? E agora, para muitas pessoas que muitas vezes cometem, Bruno cometeu um erro. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos parar de hipocrisia. Tirar a vida do ser humano não é um erro, é um crime. E está na Constituição isso. E, inclusive, está nos mandamentos lá que Deus deixou para nós. E as pessoas insistem em falar que é um erro. Bem, o assassino, um criminoso, ele tem direito de recomeço da vida dele, ele tem um novo recomeço com a família dele. Eu falei, a família da vítima, que carrega uma pena perpétua para o resto dos meus dias, porque eu estou presa numa dor que nunca vai ter fim. Eu falo, e esses dias, agora, eles são terríveis para mim, porque eu pensei no aniversário de morte da minha filha.
E isso é uma lembrança que vem os últimos momentos dela, o sofrimento do meu neto, o que passou nos últimos momentos de vida da minha filha, sabe? Sabendo que o filho poderia ter o mesmo fim, que ela tinha certeza que ela ia morrer, que ela estava morrendo ali, que o filho ia ter o mesmo fim dela, que era o que eles almejavam, mas eles, pela graça divina, pela mão de misericórdia de Deus, ele não permitiu que isso acontecesse. Foi Deus, não tem outra explicação. Foi Deus que salvou a vida do seu neto. Dona Sônia, nem o Bruno, né, o assassino da sua filha, considera um erro, não fez um pedido de perdão. E aí as pessoas se calam. E o que mais me assusta nessa história toda é que o cara, mesmo assim, ele tem fãs. E muitos É fãs, né? assustador, é assustador. Eu costumo dizer sempre, as pessoas defendem criminosos, tem pessoas que defendem Hitler. Então, realmente, a gente vivemos em um mundo que eu não sei onde vai parar. Eu, sinceramente, eu não sei. O que a senhora espera da justiça? Uma justiça como a nossa aqui no Brasil, em que um goleiro famoso comete um crime monstruoso com uma menina, porque ela era uma menina, e que tentou cometer o mesmo crime com um filho e está solto, morando em Cabo Frio, num condomínio de luxo, na região dos lagos. O que a senhora espera da justiça? Olha, eu espero, sinceramente, que um dia nós, mães, que tivemos nossos filhos assassinados, independente de como foi acometido o crime, com crianças, com velho, pai, mãe, né, filhos, que um dia nós possamos fazer um movimento daquele, sabe? Que a gente consiga, todas as mães do Brasil, se reunir e chacoalhar essa justiça e fazer com que ela tire as vendas dos olhos e consiga enxergar o que é que está acontecendo no nosso país. Vamos falar do Bruninho. Ele hoje está numa escolinha de futebol, né? Ele é goleiro. Ele tem algum patrocínio? Não. Nenhum. Nenhum tipo de patrocínio, ajuda de custo, Não, nada? não, nada. Isso é arcado por nós mesmos. Vou aproveitar para fazer um apelo aqui para as pessoas que estiverem assistindo essa entrevista, grandes empresários, empresas que puderem ajudar, por favor, entre em contato com a produção aqui do canal, com a assessoria, que nós vamos encaminhar o contato da senhora Sônia de Fátima Moura, mãe da Elisa, que foi brutalmente assassinada pelo goleiro Bruno. E hoje o seu neto, Bruninho, está seguindo a carreira de jogador de futebol, de goleiro, e não tem um patrocínio, a família está precisando de ajuda, não tem nada. Então, por favor, empresários do Brasil, né, que tiverem dispostos a ajudarem essa família, que tanto sofreram esses anos todos, que sofreram e sofrem até hoje. Porque é uma dor que não tem como ser apagada. Não tem como ser apagada. Isso é uma dor que ela vai carregar para o resto da vida, e o Bruninho também. Bate-bola na Real com Sônia de Fátima Moura. Dona Sônia, um sonho. Ver meu neto realizado na vida, feliz e com o sonho dele realizado. Eu podendo ver ele realizado, é tudo de bom para mim. Um arrependimento. Não tenho arrependimentos. Não lembro de nada que eu tenha feito que eu tenha me arrependido. Uma dor. A perda da minha filha. Justiça. Eu quero que ela seja alcançada para todos, independente de classe social. Esperança. Ver um futuro melhor. Ver crianças felizes e
que essa mortalidade tanta, né, essa tanta maldade que tem hoje, que a gente vive, que ela possa cessar, que Deus consiga colocar no coração de cada um pouco mais de amor ao próximo, uma empatia maior. Fé. Deus. Sempre. Nunca perdi minha fé, apesar de todo o meu sofrimento e a minha dor. Deus sempre esteve do meu lado nas minhas maiores aflições. Ajoelhava e clamava a Deus que tivesse a misericórdia e que me desse forças para continuar. Elisa. E eu estou aqui. Uma princesa, uma guerreira, e que vive, apesar da ausência física, ela está viva em mim. Bruninho. Bruninho. Bruninho é a razão da minha vida. É faz sorrir. É quem me deixa os meus dias mais leves. E tem uma coisa assim que eu vou levar por resto dos meus dias. Foi o dia que eu estive no meu primeiro encontro com meu neto. Que foi no conselheiro tutelar, chegou com ele e ele estava assim, no ombro dela, coberto com uma manta azul, e eu tiro a manta e eu vejo 2 olhos parecendo 2 jabuticabinhas, e ele olha para mim, sorri, sabe? E eu peguei ele no braço, coloquei junto de mim, assim, eu olhava para ele olhava para mim, e ele sorria. Naquele momento, eu renasci. Porque foi naquele momento que eu vi o tanto que eu precisava dele, que eu precisava dele para continuar. E foi através dele, e é por ele que eu não importo com o que venham falar, com os julgamentos que fazem sobre mim, sabe? Isso não me machuca. Isso não me machuca mais. O que eu quero é que as pessoas tenham um pouco de empatia, de respeito com a Elisa, porque a Elisa não está aqui para falar a versão dela, a Elisa não está aqui para se defender, tá? E não esquecer que tem o Bruninho, que ele não tem culpa de nada do que aconteceu, que ele é um inocente, mas ao mesmo tempo que ele é um inocente, ele é uma vítima também. Dona Sônia, eu vou encerrar essa entrevista te agradecendo mais uma vez pela senhora ter aceito o convite. Receba o nosso carinho, meu, de toda a equipe, de toda a produção. Sinta-se acolhida por nós. E o que eu desejo de verdade é que a justiça seja feita. Não descanse, lute por justiça. Lute por justiça, não desista. Não desista pela sua filha, não desista pelo Bruninho e nem pela senhora. E por outras mães que eu não quero que passe pela mesma dor que eu estou passando. Exatamente, exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Um grande beijo. Receba o nosso carinho. Obrigado gente, a esse foi mais um Na Real. Eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, compartilhe essa entrevista. A dor de uma mãe, a perda de uma filha. Vocês que já sofreram a mesma coisa, a história pode ser diferente, mas só quem passa é que sabe o tamanho da dor. Curta,
comente, se inscreva. Na real, um super beijo e até a próxima.